Imagine caminhar por uma floresta tão densa que o céu mal pode ser visto, com árvores gigantescas que parecem sussurrar histórias de tempos esquecidos. Agora, imagine que sob essa selva existe algo extraordinário, cidades perdidas, monumentos imensos e segredos enterrados que poderiam reescrever tudo o que sabemos sobre o passado. Foi exatamente isso que exploradores e arqueólogos descobriram ao adentrar essas terras misteriosas na Guatemala e no México. Eles encontraram indícios de civilizações tão avançadas, tão grandiosas, que desafiam até hoje nossa compreensão. Como povos antigos, sem máquinas, sem tecnologia moderna, foram capazes de criar obras monumentais que ainda hoje nos deixam boquiabertos. E mais intrigante, como essas culturas capazes de feitos tão impressionantes desapareceram quase sem deixar rastros, engolidas pela selva e pelo tempo. Você está prestes a descobrir um mundo perdido, onde cada pedra e cada ruína contam uma história que o passado tentou esconder. A descoberta das civilizações perdidas. A história começa há mais de um século, quando exploradores aventureiros decidiram desafiar as selvas espessas da América Central. Em meio ao calor sufocante, aos mosquitos implacáveis e ao som distante de animais selvagens, eles tropeçaram em algo que parecia impossível: as ruínas de uma cidade gigantesca, enterrada sob camadas de terra e vegetação. Mas o que mais impressionava não era apenas o tamanho das construções, mas o que elas representavam. Esses exploradores estavam diante de uma civilização que não só havia desaparecido, mas parecia estar tentando esconder seus próprios segredos. O primeiro grande achado veio em Veracruz, no México, uma cabeça colossal esculpida em pedra, com traços tão detalhados e realistas que parecia estar olhando diretamente para quem a descobria. Essa escultura, com mais de 2 metros de altura e pesando toneladas, era só o começo. Quem tinha construído algo tão monumental e por quê? E, enquanto a poeira mal assentava sobre as descobertas dos Olmecas, outra revelação surgiu nas selvas da Guatemala: templos e pirâmides que desafiavam as alturas criados pelos maias. Era como se a selva estivesse, finalmente, sussurrando suas histórias para aqueles corajosos o suficiente para ouvir. A grandiosidade dos maias e olmecas. As civilizações dos maias e olmecas não eram apenas impressionantes, elas eram gigantes em um mundo que parecia inimaginavelmente pequeno para sua época. Cidades inteiras surgindo em meio a florestas impenetráveis, com pirâmides tão altas que pareciam tocar o céu, e praças que ecoavam com os sons de cerimônias e jogos sagrados. Os maias, por exemplo, dominaram uma arte que poucos poderiam sequer sonhar: a de entender o tempo e o cosmos. Seus calendários eram tão precisos que muitos estudiosos modernos ainda se impressionam. Eles criaram uma escrita sofisticada, capaz de registrar histórias, conquistas e a ascensão de seus reis, tudo isso enquanto erguiam templos majestosos, como os de Tikal, que se elevavam acima das copas das árvores. E então temos os Olmecas, um povo misterioso, mas incrivelmente habilidoso, conhecido por suas cabeças colossais esculpidas em basalto. Só para entender o feito, essas pedras com até 40 toneladas eram trazidas de montanhas a quilômetros de distância, sem rodas, sem animais de carga. Como eles fizeram isso? Ninguém sabe ao certo, mas o que fica claro é a grandiosidade de sua visão. Essas civilizações não apenas sobreviviam, elas floresciam, criando mundos tão complexos e avançados que até hoje somos incapazes de desvendar todos os seus mistérios. O que movia essas pessoas a alcançar tamanha grandeza? Talvez um desejo de deixar sua marca para sempre, e de certo modo conseguiram. Os mistérios das esculturas e da engenharia, e é aqui que o mistério começa a se aprofundar. Como esses povos, sem as tecnologias modernas que conhecemos, criaram obras tão monumentais e precisas? Vamos começar pelas cabeças colossais dos Olmecas. Pedras gigantescas, pesando até 40 toneladas, esculpidas com detalhes minuciosos, rostos cheios de expressão, com traços tão distintos que parecem retratar pessoas reais. Mas o mais impressionante não é só a escultura em si, e sim como essas pedras foram transportadas. O basalto, o material usado, vinha de montanhas localizadas a mais de 60 quilômetros dos locais onde as cabeças foram encontradas. Pense nisso. Sem rodas,
sem animais de carga, apenas a força humana. Algumas teorias sugerem que usavam troncos como roletes, ou até mesmo jangadas nos rios. Mas ninguém sabe ao certo. O esforço necessário era sobre-humano, e o propósito dessas esculturas gigantes ainda intriga os arqueólogos. Quem eram essas figuras retratadas? Líderes, deuses, guerreiros? E o enigma não para por aí. Entre os maias, as construções também desafiam nossa compreensão. Suas pirâmides, como as de Tikal, foram erguidas com um alinhamento tão perfeito que muitos acreditam que serviam como observatórios astronômicos. Era como se eles conversassem com as estrelas usando suas construções para registrar os movimentos do cosmos. Esses feitos nos deixam com mais perguntas do que respostas. Não havia ferramentas de ferro, nem animais para carregar os materiais. Como tudo isso foi possível? Seja pelos olmecas esculpindo rostos gigantes, seja pelos maias, elevando templos às alturas, o que é claro é que o gênio dessas civilizações não se limitava apenas ao que vemos. Ele se escondia nos métodos que nunca descobrimos, o declínio e os mistérios. Por mais grandiosas e impressionantes que fossem, as civilizações dos maias e olmecas não conseguiram escapar de um destino comum a muitas culturas antigas: o colapso. Mas o que teria acontecido? Como algo tão poderoso pode simplesmente desaparecer, deixando para trás apenas ruínas e perguntas? Para os olmecas, os indícios apontam para mudanças climáticas drásticas. Imagine rios secando, terras férteis se tornando inúteis, enquanto comunidades inteiras lutavam para sobreviver. Outros indícios sugerem conflitos internos, talvez lutas pelo poder que enfraqueceram a liderança. Há sinais de que seus monumentos foram destruídos intencionalmente, como se um capítulo de sua história tivesse sido apagado por suas próprias mãos. Já os maias enfrentaram desafios ainda mais complexos. Suas cidades floresciam no meio da selva, mas esse mesmo ambiente que parecia infinito pode ter sido a sua ruína. A exploração excessiva dos recursos naturais, combinada com guerras constantes entre cidades rivais, parece ter criado um ciclo de destruição. A fome e a instabilidade social se espalharam, e uma a uma, as grandes metrópoles foram sendo abandonadas. Mas há algo quase poético nesse colapso. Essas civilizações que dominaram a terra e desafiaram os céus acabaram sendo engolidas pelo mesmo ambiente que um dia sustentou sua grandiosidade. Hoje as florestas cobrem suas ruínas, como se a natureza estivesse protegendo seus segredos. E enquanto arqueólogos e cientistas trabalham para desvendar o que realmente aconteceu, uma coisa é certa: tanto os maias quanto os olmecas continuam a nos fascinar, não apenas pelo que deixaram para trás, mas pelo que ainda escondem. Ao refletir sobre os maias e olmecas, percebemos que suas histórias não são apenas sobre o passado, mas também sobre como enfrentamos os desafios do presente. Essas civilizações nos lembram da força da criatividade humana e de como somos parte de uma história muito maior. Se você gostou dessa jornada, inscreva-se no canal e deixe um comentário com o que mais te intrigou sobre essas civilizações. Vamos continuar desvendando os mistérios do passado juntos no próximo vídeo: misteriosa tribo africana que conhecia segredos das estrelas antes da ciência moderna. Neste vídeo vamos explorar a fascinante história do povo Dogon, suas misteriosas lendas e como eles desafiaram tudo o que conhecemos sobre o conhecimento humano antigo.